Boas pessoal, eu sou o Carlos Leal da Retro Diggers e este vai ser um dos nossos primeiros podcasts, um novo formato que vamos ter agora aqui na nossa página, em que vamos aproveitar para falar de diversos assuntos que estão na ordem do dia, digamos assim. E hoje vou expor-vos a minha opinião sobre a chamada Retro Bubble, que tanta gente fala, e a ideia de que os videojogos, o preço dos videojogos vai chegar a um pico e vai acabar por voltar tudo ao tempo de antigamente. É uma perspectiva das coisas, eu não partilho dessa perspectiva. Infelizmente não partilho dessa perspectiva, acho que as coisas não vão funcionar assim e acho que se nós avaliarmos a história, não é? Se pensarmos um pouco no que é a história dos videojogos desde o seu início até agora, como é que isto tudo começou, como é que começou o colecionismo dos videojogos, vamos perceber que as coisas não vão funcionar dessa maneira. Na minha opinião, eu acho que, pura e simplesmente, as coisas vão continuar a avançar e provavelmente não irão melhorar e vão acabar talvez por piorar, entre aspas, não é? Eu acho que isto faz tudo parte de como as coisas são, não é? Se aplica em tantas áreas. Esta é só mais uma área em termos do colecionismo, porque o colecionismo abrange muitas coisas. Se formos avaliar como é que esta história se desenvolveu, a gente vamos perceber que isto divide-se em várias partes, digamos assim. Existem pessoas, no qual eu me incluo, não é? Pessoas que estão mais ou menos na idade entre os 30 e os 40 anos. Pessoal que apanhou basicamente esta história desde o início, digamos assim. Que se tornou colecionador, que sempre foi jogador, não é? Que sempre jogou desde criança e foi acompanhando e faz o colecionismo hoje em dia, está dentro do colecionismo muito por causa não só da nostalgia, não é? É tão falada a nostalgia, mas também, e mais uma vez falo no meu caso, tem muito a ver com o facto de haverem jogos que têm qualidade, não é? E sempre tiveram qualidade e nós gostamos de continuar a jogá-los. Tanto posso jogar num jogo PS4 que tem qualidade, como há jogos de PS4 que não valem nada. No caso, por exemplo, da Mega Drive, que é a minha consola favorita, há jogos como o Sonic, como o Comic Zone, como o Streets of Rage, são jogos que eu vou ter sempre prazer em jogar. E a questão de colecionar não é uma questão, pelo menos para mim, não é? Mais uma vez, há várias vertentes do colecionismo, mas não é isso que vamos falar hoje. São jogos que eu continuo a jogar, que me dá prazer jogar. Pronto. Esse é um tipo de pessoas, um grupo de pessoas em que colecionam, fazem parte do colecionismo de uma certa parte. E existem outras pessoas que colecionam por diversos outros motivos. Há pessoas que colecionam porque acham que talvez seja um bom investimento no futuro, não é? Há pessoas que colecionam, há miúdos novos que apanharam a história a meio e que querem conhecer o passado, há pessoas que são fãs vamos dar exemplo da Nintendo, são fãs, por exemplo, da Nintendo hoje em dia e querem colecionar o passado da Nintendo. Estamos a falar de coisas que empresas que se vão manter no mercado, se tudo correr bem, durante bastante tempo, não é? São ícones do mercado, não é? Então, resumindo e concluindo, eu acho que, na minha opinião, mais uma vez, acho que as coisas não vão funcionar na forma da teoria da Retro Bubble, que dá a ideia que as coisas vão atingir um pico e que depois vamos voltar aos tempos de antigamente e vai-se voltar a vender tudo ao desbarato. Não vai ser assim, nunca será. Porque mesmo os colecionadores que hoje em dia desistem de colecionar, não põem as coisas ao desbarato à venda. E a verdade é que isto tem tudo a ver com a oferta e a procura, não é? Quanto mais procura houver, mais a oferta vai ser diminuta. O que quer dizer que talvez talvez não venhamos a ter isso na PS3, na PS4, na PS2 também não. Continua-se a conseguir arranjar jogos a bom preço, não é? Também tem a ver com a massificação do mercado. Porque as consolas, os videojogos não começaram por ser o que são hoje em dia. Começaram por ser talvez encarados como, talvez não, mesmo, como um brinquedo de criança, não é? Quem jogava eram os miúdos. E hoje em dia não é assim. Há uma geração completa que continua a jogar. Há uma geração nova que nasceu dentro do mundo dos videojogos já é analisado e interiorizado de uma maneira completamente diferente, não é? Os videojogos hoje em dia não são um brinquedo de criança. Os videojogos hoje em dia é uma indústria multimilionária que produz obras que são autênticas peças que se equivalem talvez não mesmo, a um filme e que
dá origem, por exemplo, os jogos hoje em dia dão origem não só, dão origem como os esportes. Estamos a falar de uma coisa que atingiu que atingiu um patamar completamente inimaginável no passado, não é? Por isso, eu acho que, como os videojogos não vão desaparecer, nunca irão desaparecer, vão continuar a andar para a frente, eu acho que esta história de chegarmos a um ponto em que os jogos vão voltar a ser baratos, não vão voltar a ser baratos. Houve uma fase em que a nossa geração talvez tinha aí, a minha geração tinha aí os 20 anos, em que nós estávamos na fase entre a PS1 e a PS2. Eu lembro que comprava-se os jogos baratíssimos, porque não existia... por exemplo, eu tinha os meus jogos guardados, muita gente se calhar tinha guardada, mas nós estávamos entretidos com as novidades, não é? E houve uma fase em que, pelo menos para mim, eu acabei por despertar um pouco para isso, para começar a comprar jogos antigos. Coisa que eu comprava os meus jogos Mega Drive, passei para a PS1, comecei a comprar os jogos de PS1, não andava à procura de jogos antigos. Acabou por ser uma situação que, com as cash converters e com as feiras, e com essa situação foi aparecendo, não é? E nós acabámos por ir comprando e a partir daí começando a colecionar. Comprar jogos como se comprava antigamente nunca mais vai acontecer, porque nós estamos a falar de uma coisa que já não existe, digamos assim. Para além de o mercado ser diminuto, não é? Quando falamos, por exemplo, no mercado nacional, as unidades vendidas foram muito menores do que hoje em dia. Hoje em dia está completamente massificado e logo por aí eu não acredito que vai voltar a ser como é. Tal como no colecionismo de moedas, de arte, seja lá o que for, eu acho que isso vai se manter. As pessoas que vão continuar a colecionar, as novas gerações vão ter interesse e vão se tornar fãs de determinadas marcas que continuam a existir, e vão ter curiosidade em experimentar, e a minha geração vai continuar a nossa geração, ou a geração de jogadores que vem acompanhando, vai continuar a acompanhar. E mesmo aqueles que venham a desistir, e desistir não é uma coisa que tenha a ver com desistir completamente de jogar videojogos. As pessoas focam-se. Por exemplo, no meu caso, as nossas coleções acabam por passar por fases, não é? De reestruturação, digamos assim. Muitas vezes acabamos por vender jogos e reestruturar para aqui ou para ali, ou por começarmos a focar mais uma determinada consola ou determinada empresa que nós gostamos mais, digamos assim. Por isso eu acho, e espero estar enganado, não é? Era bom, mas eu não acredito que isso vá acontecer. Acredito que quando se falamos de jogos dos anos 90, quando falamos para mim a melhor era dos videojogos, e são jogos que estão a ficar cada vez mais caros. Temos a falar da era dos cartuchos, quando falamos de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, e agora já se abrange até a PS1. Eu não acredito que esses jogos vão ficar mais baratos. Acredito que o mercado ou se vai manter, ou com cada vez menos unidades que estão disponíveis, cada vez mais será mais caro. A questão do ser mais caro ou mais barato também é outra questão também muito falada, e que noutro podcast iremos falar sobre isso. Bem, espero que tenham gostado. Foi apenas desenvolver de uma ideia, o falar sobre uma temática que é comum dentro das comunidades de videojogos. Podem esperar mais podcasts deste género. Nós vamos tentar abranger alguns assuntos e falar sobre temáticas que têm a ver com, não só sobre os videojogos, mas sobre RetroDigas. Não é só sobre videojogos, sobre filmes, sobre tudo o que tem a ver um bocado com a Geek Nation, digamos assim. Espero que tenham gostado e até à próxima. Um grande abraço.